Questão 59, que fala sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernente à criação. Então, provavelmente, ele vai fazer aqui uma comparação do que a história bíblica diz, da criação do homem para o que o Espiritismo fala. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de que há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas, em exame sério, mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguição a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e propõe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode... Deixa eu voltar para a imagem maior para ver se eu desligar. Não pode negar que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair tomando, ao pé da letra, expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe aparecem na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essas obras, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência das leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe
de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de ela se haver efetuado sem derrocação das leis da natureza. De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínio possível. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os seus períodos de criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos no Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, neste caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, supostos que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria,
apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível a semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e para o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico, e atendendo-se, finalmente, na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, com tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse, o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Achei super interessante essa colocação, que eu achei que vai até um pouco com o que a gente estava conversando, né, de encontro com o que a gente estava conversando, né? As ideias, né, que vão sendo colocadas, né, se tornando muitas vezes pré-concebidas, né, elas tendem a evoluir e se modificar e, às vezes, se tornarem algo totalmente opostas à sua ideia inicial. Eu achei muito bacana essa desmistificação que ele fez, né, de que porque foi Deus que criou, tem que ser mágico. Tem que ser uma coisa de pirlim-pim-pim, estalou os dedos e acontece. Que essa é uma ideia muito pregada, né? Porque se vem de Deus, tem que ser uma coisa imediata, como ato de mágica. E tem toda, vamos dizer assim, uma legislação no universo, né, que tem que seguir os seus passos para que tudo vá se desenvolvendo da forma que tem que ser, para se atingir o clímax. Não pode simplesmente criar a coisa perfeita, ela tem que ir se desenvolvendo. Eu achei isso muito, muito bacana, a forma como ele colocou essa coisa, né, de as ideias se modificam, as ideias iniciais vão sendo complementadas por outras formas de entendimento, por outros desenvolvimentos que a humanidade, né, que a espiritualidade, que a universalidade vai alcançando. E você vai compreendendo que nada de fato destrói uma ideia anterior. Elas vão se complementando, vão se juntando a ela e vão fazendo você compreender melhor até porque aquela ideia preconcebida existia daquela forma. A gente vai aprendendo a interpretar os contextos que nos cercam. E isso faz com que a nossa mente vá se expandindo. Eu achei interessante, assim, do Livro dos Espíritos, né? Lá 1800 e alguma coisa, né, que foi escrito. Acho que ele foi lançado, eu vi ontem o Divaldo falando, é 1857. 1857. Imagina uma coisa dessas escrita em 1857. Se ainda hoje nós temos pessoas
que falam, né, terraplanistas, essas coisas todas, a gente ainda encontra. Agora imagina falar um negócio desse lá naquela época. Que negócio, assim, sabe? Assim, que salto, né? Foi um salto gigantesco dentro daquele padrão daquela época, né? É um negócio assim, eu só fiquei imaginando assim, gente, quantas pessoas conseguiram captar e entender? Eu cheguei numa parte aqui assim, que você começou a falar, ler. Falei assim, não, mas peraí, é o Miramês ou é o Kardec que está falando ainda? Eu me perdi um pouquinho, porque eu fiquei assim, isso foi, né, é a resposta do Livro dos Espíritos. Sim. E eu fiquei imaginando aquela época, você ouvir isso, 1857, aquelas pessoas escutarem isso, enquanto hoje a gente ouve pessoas também, quer dizer assim, e com toda a ciência e com toda tudo que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de uma série de coisas, então como que o ser humano realmente ainda como você falou, a gente estava falando lá no início, ainda engatinha, como o estágio nessa escola que chama aqui, né, no nosso planeta, aqui nessa dimensão que a gente está, ainda é aquela primeira série, não é nem primeiro berçário, né? Estamos no primeiro berçário, porque ainda há homens, né? Há homens que ainda estão muito presos, né, nessa coisa lá do passado. E ao mesmo tempo, assim, é bonito de ver que você não precisa negar a Bíblia, né? Você pode tentar compreender além disso. Mas o medo que as pessoas têm nos seus apegos, né? Que a gente também falava de apegos, né? Quando você lê uma coisa e acredita naquilo e de repente aquilo começa tipo assim, desmontar e a pessoa começa a se agarrar, né, naquilo como a verdade e impede de ver o novo, como isso angustia, né, a pessoa. E imagino assim, quando Kardec vem e traz essas coisas todas, e tantas pessoas devem ter se agarrado àquilo que é, mesmo que fosse uma coisa lógica, mesmo que fosse uma coisa, elas se agarram àquilo como que o medo de que tudo que ela aprendeu, que tudo que aquilo que ela acreditava acabou. E não, você transforma, né? Você pode transformar, não é negar aquilo, mas transformar, ver de outro jeito, olhar que olhar de uma outra maneira, né? E aprender, tirar o aprendizado, porque você pode tirar esse aprendizado disso que você está lendo, nos tempos de hoje, com isso que você tem, mas com um novo olhar, né? Eu concordo. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, amor. Eu concordo plenamente com esse novo olhar que você acabou de falar, né? Porque, assim, a Bíblia é muito antiga, Kardec é muito antigo para todos nós, né? E que estamos hoje vivendo agora. Então, sempre um novo olhar, uma reescrita, não uma reescrita boba, assim, não, vou reescrever, não. Do jeito que o Miramês sugere, né, a forma como ele vai colocando também, um novo olhar, né, como que aquilo vai batendo nas pessoas, porque quando o Livro dos Espíritos foi escrito, o Kardec, ele era um professor, um cientista, e estava na época do Iluminismo, então, assim, a forma como foi escrita como um modelo científico de pesquisa. Então, assim, você, esse novo olhar, essa nova interpretação, essa forma como vai batendo as pessoas e transformando, é que eu acho bem interessante, né? Eu concordo plenamente com o que você estava falando. E tem um aspecto, se a gente parar para puxar da memória, vocês vão lembrar que em algumas perguntas para trás a gente achava pueris para nosso entendimento atual. E, de repente, né, a gente até entende, né, o contexto da época e tal, que era o início, a simplicidade da pergunta e tal. Mas aí, de repente, ele abre um texto fantasticamente profundo e totalmente fora
do que você imagina que seria a compreensão naquela época. Porque hoje a gente lê isso com certa naturalidade e entende. Mas, como você falou, há quase 200 anos atrás, não sei nem se o Kardec conseguia entender plenamente o que ele estava escrevendo. Não é nada demais que eu estou falando, não. Mas, assim, pela cabeça da época. Ele tinha que ser, de fato, uma pessoa muito bem intuída e iluminado para entender o que estava escrevendo. Porque o que ele escreveu nesse texto é assim... Se fosse um tempo mais atrás, ele estava queimado na fogueira. E é uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque a gente pode até ser honesto, dizer que criticou um pouco algumas perguntas, né, no início. Quanta coisa fantástica vai vir assim, que a gente não vai esperar, que vai ser, não digo novidade, mas que vai cutucar a nossa mente para repensar certas coisas num livro que tem quase 200 anos. Escrito numa época totalmente contrária à divulgação dele, pelo modo de pensar na época. Eu me lembrei da Cibele na hora. E eu acho interessante esse cutucar na mente, né? Eu acho que a mente da gente tem que ser cutucada o tempo inteiro por vários tipos de informações, né? Cutuca e você fica ali, você para, pensa, medita em cima daquilo, absorve o que é bom, tira o que não é e vai crescendo, né? Todas essas informações vão crescendo, vão modificando o seu íntimo, na verdade. Às vezes, mas eu vejo assim, hoje em dia, né? Quando a gente vê alguns posicionamentos, o medo que as pessoas têm disso, né? O medo eu participava de um caminho em que ele falava assim que as verdades elas têm que ser colocadas aquela tipo de grampinho que a gente colocava como é que era? Percevejo? Não, é o percevejo, né? E então, que as verdades têm que ser colocadas assim, num percevejo, porque elas podem mudar totalmente, cair, não ser mais daquele jeito. E a gente aceitar isso com facilidade, assim, com facilidade, porque as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de quebrar essas... quebrar, né? Se quebrar, deixar que as suas verdades não sejam tão verdades, ou colocar em dúvida, né? Como o Silvio falou, que o Kardec, né, que como cientista, né, os cientistas devem, né, ser, né, deveriam ser, né, de sempre estar, né, naquilo em dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Mas não no sentido negativo, né? É no sentido de crescimento, né? Da possibilidade de crescer a partir daquilo que a gente tem, da dúvida que a gente tem, né? Eu tenho essa dúvida e eu posso crescer a partir dessa dúvida, não no sentido de medo, né? Ontem a gente até falava disso, como as pessoas têm medo disso, né? O medo do novo, o medo dessa experiência, que pode ser agradável, pode não ser, mas a gente sair dessa zona de conforto do que a gente acha que é que está o certo, né? Gostei disso que você falou, das verdades colocadas num percevejo, porque elas caem também. E dependendo da época, elas vão caindo e não vão caindo ou vão se modificando, né? É muito interessante, gostei muito. E tem um aspecto, né, dessa coisa dessa dificuldade que a gente tem com o novo, pode estar relacionado, ao meu ponto de vista, né, pelo menos, a um pouco desse ego e vaidade que a gente tem de achar que a gente não pode ser enganado. Se uma crença que a gente tinha se modificou, fui enganado. Então, isso é um terror para a minha inteligência. Como é que eu me deixei ser enganado? Acho que tem um pouco de vaidade e ego também que leva a isso, junto com, claro, o medo do desconhecido acho que
dos maiores temores que a gente tem. Mas acho que com isso se associa um pouco desse ego que a gente ainda carrega com a gente, de não admitir que fomos enganados, né? Porque se a gente deturpa para um lado, acreditando piamente que uma coisa é verdade, e a partir de um certo momento ela já não é mais tão verdade assim, alguns podem se achar enganados pelo universo, e isso gerar um mal-estar muito grande. Já deu a hora, hein, eu acho. Deu. Já. Vamos lá.